Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Guilherme, mestrando no programa de pós-graduação em Direito da UNESC, campus de Chapecó. Hoje estaremos dando início a esse projeto do canal do YouTube e do programa. E como entrevista inaugural, eu tenho que conversar aqui com o professor Dr. Robson Tramontina, que é coordenador do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da Universidade do Oeste de Santa Catarina, doutor em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, professor de Filosofia do Direito, Argumentação Jurídica e Teorias da Justiça, atua na linha de pesquisa de fundamentos filosóficos dos direitos humanos fundamentais e teorias da justiça, e os principais temas de pesquisa são teorias da justiça, justiça distributiva, filosofia da segurança social e fundamentos filosóficos do mundo do trabalho. E também a professora doutora Regina Vieira, que é professora do programa de pós-graduação em Direito da UNESC, doutora, mestra e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, realizou estágio de pesquisa doutoral no Centre de Recherche Sociologique et Politique de Paris, com bolsa de da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresentadora e produtora do podcast Cuidar, Verbo Coletivo. Quem se interessar, por favor, procure na sua rede de música, principalmente pelo Spotify, e siga ela. Co-líder do Grupo de Estudos e Pesquisa de Segurança Social, Trabalho Decente e Desenvolvimento, membro do Grupo de Pesquisa de Trabalho Capital e do Núcleo de Direito e Democracia da SEBRAP, desenvolve pesquisas em Direito do Trabalho, Direitos Sociais, Direitos Fundamentais, especialmente nas temáticas de gênero, cuidado e margens no mundo do trabalho. Essa dupla acabou de lançar uma obra organizada chamada Desafios Presentes e Futuros do Direito do Trabalho, buscas entre intersecções por um novo alvorecer. E nessa nossa conversa, nós vamos saber um pouco mais de como foi organizado esse livro, da onde que surgiu a ideia e tudo mais. Então, bom dia, boa tarde, boa noite aos dois. E gostaria de começar perguntando para a professora Regina, falar um pouco mais sobre o livro que acabou de ser lançado, como é que surgiu a ideia e tudo mais. Bom dia, Guilherme. Muito obrigada pela apresentação. Professor Tramontina, é sempre um prazer compartilhar mesas e entrevistas com você. Bom dia também para quem nos assiste, boa tarde, boa noite, como diria o Guilherme. Bom, essa obra a gente acabou de lançar pela editora UNOESC. Como o Guilherme disse, né, ela se intitula Desafios Presentes e Futuros do Direito do Trabalho, Buscas entre Intersecções por um Novo Alvorecer. E a ideia do livro, na verdade, era que a gente conseguisse, diante de um cenário, né, de reforma trabalhista, reforma da Previdência, uma série de mudanças, né, no modo como o direito trata, né, na percepção dos direitos sociais no Brasil, era conseguir organizar críticas de grandes autores nacionais e internacionais, mas não só críticas, né, a partir do direito do trabalho, mas também projetos, né, mas também uma perspectiva que fosse um pouco além, que pensasse nessa crítica para uma construção posterior, né, para talvez até uma melhoria social. Então, a gente uniu esses textos de grandes autores, né, a gente tem o texto da Romina Lerussi, que é sobre epistemologia feminista do direito do trabalho, com uma perspectiva totalmente inovadora, né, de como o direito do trabalho pode ser percebido, como a teoria do direito do trabalho pode ser reconstruída a partir das mudanças sociais, das mudanças no mundo do trabalho, das reformas que têm acontecido em todo o mundo. A gente tem, a Romina é professora do CONICET, na Argentina. Nós temos a participação do professor Pedro Nicoli e do professor Marcelo Ramos, da UFMG, que falam sobre o direito fundamental ao trabalho digno a partir de uma perspectiva LGBT e das mulheres. Também é um texto muito interessante. A gente tem a contribuição do Francisco Trillo, que é um professor de Castilha-La Mancha, na Espanha, sobre o que ele chama de direito do trabalho insolente e sensível, também uma perspectiva totalmente nova de construção da teoria do direito do trabalho. Temos a professora Flávia Máximo falando sobre feminismos contra-hegemônicos e decoloniais a partir, né, do direito do trabalho, a professora Flávia, que é da UFOP. Tem um texto meu, um texto do professor Gustavo Seferian, da UFMG, sobre luta de classes, acumulação
primitiva e direito do trabalho, também um olhar ecossocialista para o direito do trabalho. O professor Carlos Henrique Bezerra Leite, nosso grande parceiro da FDV, falando sobre a reforma trabalhista especificamente nos aspectos processuais, e temos também a contribuição da professora Riva de Freitas sobre o direito ao corpo, né, e esses reflexos das questões de gênero, também passando por autonomia privada, também passando pelo trabalho. Então, isso tudo forma, né, esse livro organizado por mim, pelo professor Tramontina, e como eu disse, né, nessa perspectiva de construção, não só de crítica, mas também de pensar, trazer novos aportes, novas epistemologias, novos modos de pensar o direito fundamental ao trabalho, o direito do trabalho como um todo, né, e, enfim, acho que é realmente uma obra-prima, assim, no sentido a gente fica muito feliz, eu e o professor Tramontina, de podermos juntar pessoas, autores desse peso, com essa dedicação teórica ao tema e à pesquisa jurídica. Ótimo, interessante, gostei. E, professor Tramontina, eu estava dando uma olhada aqui na apresentação e vi que essa obra é fruto de um evento que foi realizado pelo PPGD, e acredito que além de organizador e como coordenador do programa, como é que foi organizar esse evento, a ideia de como surgiu para chegarmos a essa obra que está sendo lançada? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite para participar dessa entrevista. E é sempre, né, a professora Regina, é sempre uma honra, é uma satisfação poder compartilhar espaços como esses contigo. Guilherme, a obra foi pensada, né, como num contexto específico, né? É resultado dos esforços, como bem destacados, teóricos, pela professora Regina. É uma obra coletiva, então, fruto, né, do primeiro colóquio internacional Desafios Presente e do Futuro do Direito do Trabalho, realizado em maio de 2019 em Chapecó. Esse evento foi promovido pelo PPGD, teve apoio da CAPES. E como nós chegamos a esse evento? Quer dizer, esse livro tem uma história que não começa com o evento. A história é anterior. Eu tive a oportunidade, no final de 2017, estar em Ciudad Real, um dos campos da Universidade de Castilla-La Mancha, fazendo meu estágio pós-doutoral, onde eu tive a oportunidade de conhecer e participar, né, do grupo de pesquisa do professor Antônio Bailos. O professor Antônio Bailos é o catedrático do Direito do Trabalho dessa universidade. Me integrei a esse grupo, né, de trabalho, de pesquisa, na Castilla-La Mancha, e como decorrência desse estágio em Ciudad Real, nós pensamos uma série de desdobramentos, uma série de atividades posteriores. Uma delas foi esse evento. Há um lapso temporal entre a instância e o evento, mas, de qualquer forma, isso se explica porque nós solicitamos a CAPES um financiamento. Então, isso tem um certo tempo, demora um período. O nosso projeto foi aceito e foi contemplado com um valor significativo. Então, assim, também é importante ressaltar aqui que a CAPES, nesse sentido, foi fundamental para a realização desse projeto. Bom, então, com o financiamento disponível, né, com o projeto aprovado, nós pensamos, na época ainda a professora Regina não estava no nosso programa, estava no PPGD, é uma aquisição, né, uma contratação, brilhante contratação posterior. Organizei, então, com esse evento para 2019, tendo como critério as seguintes diretrizes. Bom, precisamos ter
especialistas no tema do direito do trabalho, bons especialistas do direito do trabalho. E a ideia era fazer a conexão, né, uma ponte entre a América Latina e a Europa, né, entre o Brasil e países latinos e especificamente a Espanha. Então, essa era a primeira diretriz. A segunda é que nós gostaríamos de, nesse evento, contar com a participação de professores que fazem parte das parcerias do PPGD da UNOESC. Então, nós tivemos a participação de professores. Então, esse foi o primeiro, né, a diretriz que foi levada em conta. Então, nós contatamos o professor Carlos Henrique, que é da FDV, nossa parceira, no Brasil. Né? E aí, com a incorporação da professora Regina, nós trouxemos outras pessoas, né? O Gustavo, a professora Flávia, que faziam parte da rede de contatos e pesquisa que ela desenvolvia antes de ingressar no PPGD. Então, aí nós tínhamos os nossos, né, quer dizer, os integrantes, os participantes brasileiros. Passamos para o seguinte, né? Agora nós precisamos ter convidados especialistas estrangeiros. Então, nós, obviamente, convidamos o professor Bailos, né, o grupo de pesquisa, nós fizemos um convite ao grupo de pesquisa do professor Bailos. Ele, infelizmente, não pôde participar, mas nós tivemos a grata satisfação de receber o professor Francisco Trillo, integra o grupo de pesquisa do Bailos, tão brilhante quanto o professor Bailos, que aceitou prontamente o convite e participou do nosso evento. E nesse, né, quer dizer, e com a perspectiva também de salientar, né, de reforçar a nossa conexão com a América Latina, tivemos por parte também dessa rede de contatos e de pesquisa da professora Regina, do professor Pedro, do professor Gustavo, da professora Flávia, né, tivemos então um contato, né, a indicação da professora Romina, que prontamente aceitou e participou. Então nós tivemos, né, então nós concebemos o evento que deu origem ao livro é resultado de um processo de 1 ano e meio, né, de trabalho, de network, de conexões entre especialistas do direito do trabalho. E o resultado é o livro. Como a professora Regina já salientou, é um belíssimo livro, né, consistente, diferente, né, que aborda, vamos chamar assim, perspectivas ou epistemologias, perspectivas epistemológicas distintas do direito do trabalho. Então, não há dúvida nenhuma que quem ler, e eu recomendo fortemente a leitura do texto, terá a oportunidade de acessar, né, um referencial teórico, epistemológico completamente diferente, né, diferente e diferenciado do direito do trabalho. Então, a história do livro, né, é essa, Guilherme. É uma história rica, bacana, né, de muita intensidade, né, e de um afeto interessante entre os participantes desse evento muito grande. Eu, por exemplo, não conhecia alguns das pessoas que estiveram presentes, e a partir daí nós construímos uma relação que ultrapassa, né, os limites da academia. Um belíssimo evento que resultou nesse ótimo trabalho. Excelente. Para ver como 2 dias de colóquio planejados em 1 ano e meio, para ver como toda essa estrutura, toda essa organização é cansativo e maçante, mas realmente chega. Eu fui espectador e tenho só elogios para esse evento. Mas, professora Regina, eu olhando aqui o sumário, vejo que, além de organizadora, também é autora de um dos capítulos do livro. O título aqui, Teoria Feminista do Direito do Trabalho, uma introdução. Gostaria de algumas palavras a respeito do que está, o que nós podemos encontrar nesse capítulo do livro, algumas palavrinhas, algumas considerações a respeito, por favor. Claro, Guilherme. Obrigada por perguntar sobre o capítulo.
Esse capítulo é um desdobramento de uma das minhas frentes de pesquisa, inclusive que a gente tem desenvolvido no PPGD, no nosso grupo de estudos e pesquisa, que parte de um olhar, como eu disse, né, acho que o livro todo, os textos dialogam bastante, né, mas de tentar desafiar o direito do trabalho, vamos dizer assim, a partir de perspectivas um pouco mais amplas, né, a partir de ideias um pouco mais para além do que a gente está acostumado na dogmática trabalhista, vamos dizer assim, né? Então, o que nesse capítulo do livro eu apresento um pouco dessas minhas pesquisas sobre teoria feminista do direito do trabalho, tem uma perspectiva epistemológica um pouco diferente, né, que parte da ideia do lugar situado do pesquisador, né, dessa que eu acho que tangencia tanto o artigo da professora Romina, da professora Flávia, do professor Pedro e do Marcelo. Então, nesse sentido, os artigos, eles conversam bastante. Falando especificamente do meu, eu apresento a teoria, uma teoria que começou a ser desenvolvida na Inglaterra, né, que se auto-intitula, então, Teoria Feminista do Direito do Trabalho. Tem duas referências principais, que são a Judy Fudge, que eu tive a felicidade de conhecer no meu doutorado, e a Joanne Conaghan, e elas começam a desenvolver nos anos 2000, então, uma crítica ao direito do trabalho a partir de uma perspectiva feminista que é muito interessante e da compreensão de como o direito é segmentado a partir de uma visão muito masculina, né? Então, o fato de o direito do trabalho, por exemplo, não conseguir incorporar, entre aspas, o direito de família, né, de serem duas caixinhas diferentes, ao invés dessas caixinhas se dialogarem, né, e conversarem, isso gera uma série de problemas, em especial para as mulheres, que são vistas como corpos, vamos dizer assim, desviantes ou diferentes, né? Então, eu apresento um pouco disso, isso também foi parte do meu doutorado, tem sido parte, como eu disse, das nossas pesquisas em Chapecó, em especial nessa perspectiva, né, por exemplo, de como as trabalhadoras nos frigoríficos são tratadas de modo diferente, né, de como as advogadas sofrem e como as acadêmicas do direito sofrem de modos diferentes essa vivência do direito mesmo, dos espaços jurídicos, né? Então, eu apresento um pouco dessa introdução, em especial dessa nova vertente teórica do direito do trabalho, né, tentando demonstrar, então, como o fato do direito do trabalho, por exemplo, distinguir o trabalho geral do trabalho da mulher, né, já é em si sexista, né, porque as mulheres, apesar de serem mais da metade da população, um pouquinho mais da metade, elas ainda são consideradas desviantes, né, o direito do trabalho lida de modo diferente. Então, o padrão é o masculino e as mulheres são, de certo modo, o desvio. Passa por isso e espero que seja, para quem se interesse, espero que seja interessante para pelo menos um começo de análise e de crítica mesmo ao direito do trabalho. Ótimo, muito obrigado. Até isso incluiria a minha última pergunta, vou já direcionar para o professor Tramontina, de qual o tema que você destacaria que traz uma contribuição interessante para o estudo dos direitos fundamentais que está dentro da organização desse livro. Guilherme, pergunta interessantíssima. O nosso programa, o PPGD, tem como área de concentração os direitos fundamentais. E é uma preocupação fundamental que orienta as nossas pesquisas, as pesquisas de todos os grupos do programa e todos os pesquisadores, sejam docentes ou discentes, é tratar dessa questão da efetividade dos direitos fundamentais. E, claro, quando nós falamos de pesquisa, nós temos uma preocupação com a efetividade dos direitos humanos, digamos assim, esse é o grande objetivo. Mas nós também, junto e a par desse objetivo, nós sempre procuramos realizar investigações que sejam originais e que sejam inovadoras. Então, nesse sentido, o evento, que é o resultado daquele processo que eu mencionei anteriormente, e que em termos de conteúdo, né, a professora Regina contemplou, uma vez que ela fez a lista, né, dos textos
e a contribuição, de forma panorâmica, que cada autor trouxe, e detalhou o que ela especificamente, a contribuição que ela trouxe, o que nós podemos dizer é que esse texto, que esse livro, né, que esses artigos, né, esses textos reunidos nesse livro, em termos de contribuição para a teoria, né, teoria dos direitos fundamentais, e especificamente, né, ou mais precisamente, né, sendo mais preciso, para, digamos assim, o direito fundamental ao trabalho, é trazer essas novas perspectivas, é chamar a atenção para elementos que tradicionalmente ou que frequentemente não são vistos, por exemplo, nos manuais do direito do trabalho, nos debates que ocorrem, seja na graduação ou na pós-graduação. Então, acho que a grande contribuição, em termos assim teóricos, para os direitos fundamentais, mais especificamente para o direito fundamental ao trabalho, é ver numa linguagem assim, digamos, mais simples, não simplória, mais simples, com perspectivas diferentes, distintas do direito do trabalho, mas ao mesmo tempo, né, uma perspectiva distinta, diferente do trabalho, mas que provoca não só reflexões, mas que traz contribuições significativas para pensar questões que são muito sensíveis hoje, né? A questão, né? As questões de gênero, LGBT, né? As próprias questões raciais, enfim, né? Prestar também a partir da perspectiva, né, das pessoas mais vulneráveis. Enfim, me parece que essa é a grande contribuição do texto e que eu gostaria de reforçar que, nesse sentido, mais uma vez, o programa de pós-graduação em Direito da UNOESC, o nosso PPGD, traz uma contribuição teórica significativa para a ciência jurídica, especificamente no campo do direito do trabalho. Ótimo, perfeito. Bom, eu já vou indo para os finalmente aqui. Gostaria de agradecer a presença do professor Tramontina, a presença da professora Regina. Nesta manhã do dia 30 de julho de 2020, estamos aqui gravando essa ideia de entrevista, esse projeto inaugural para o canal do YouTube do Programa de Pós-Graduação em Direito. Gostaria também de reforçar que o livro Desafios Presentes e Futuros do Direito do Trabalho foi publicado como e-book gratuito, é publicado pela editora UNOESC, e que ele pode ser baixado tanto no site da editora UNOESC, e que o link vai ser disponibilizado na descrição do vídeo, tá bem? Então, isso, bem aqui embaixo vai estar ali para lerem, estudarem e se deleitarem com esse grande conhecimento que foi produzido lá no maio de 2019 e fechado, reforçado com a publicação desse livro, tá bem? Então, gostaria de agradecer a todos, que todos tenham um excelente dia e até a próxima.